Meu nome é Fabienne, eu tenho 66 anos, sou nadadora master, participo de competições nacionais e internacionais. Os esportes são essenciais para estimular essa máquina formidável que é o nosso corpo. Os esportes sempre fizeram parte da minha vida, fizeram parte da cultura familiar e eu sempre pratiquei diversos tipos de esportes, pesca submarina, esqui aquático, vela, natação, remo. Depois eu fiz atletismo, corrida de 100 metros rasos e salto em extensão e finalmente eu optei por nadar, voltar às competições aos 40 anos nas competições Master, com resultados expressivos dentro da natação Master. Tenho recordes brasileiros, sul-americanos, cheguei em terceiro no campeonato mundial. Fiquei em primeiro nas Olimpíadas Masters, que seriam os World Master Games. E faço parte, há muitos anos, do top 10, da lista do Top 10 FINA. O que vencerá isso? A FINA, todos os anos, faz um levantamento da faixa etária de cada nadador e das provas que esse nadador nada. E ele compila os melhores tempos do mundo e faz a relação do Top 10 FINA. E eu faço parte da Top 10 FINA há alguns anos. Eu praticamente todos os anos estou dentro praticamente todos os anos eu estou dentro dessa relação, dessa lista de Top 10 FINA. Show. Na prova de 50 livre. Eu tenho tanta convicção que a prática esportiva é essencial para o bem-estar, para a longevidade com qualidade, que eu elaborei uma palestra chamada Você em Movimento, que eu tive a oportunidade de apresentar em algumas universidades, dentre as quais a Universidade Federal do Sul da Bahia. O que é ser Master na natação? A natação Master começa aos 25 anos de idade, é uma idade tenra, né? No entanto, o esporte ele é muito difícil, duro e exaustivo e os nadadores tornam-se masters aos 25 anos de idade. A partir do momento que ele faz parte da natação master, as faixas etárias elas são divididas de 5 em 5. Então vai dos 30 aos 34, dos 35 aos 39 e assim. É o único esporte onde a longevidade é enorme. Nós temos hoje participação de senhores de mais de 100 anos. A FINA abriu a faixa etária 100 mais. E nós já tivemos nadadores de 100, 101 e 102 anos participando de competições. As regras são submissas às regras da FINA. A FINA é que coordena isso. E existem campeonatos em piscinas curtas, de 25 metros, piscinas longas, de 50 metros, e todos os países têm federações e associações nacionais da natação master. Podemos participar, existem campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, campeonatos sul-americanos, pan-americanos, tem o campeonato mundial, cuja participação há alguns anos era de aproximadamente 3 mil atletas. Hoje estamos por volta de 15 mil atletas. O World Master Games, que é o equivalente às Olimpíadas Master, que comporta todos os esportes olímpicos, fazem parte das Olimpíadas Masters. Quando essa modalidade foi lançada, havia participação de mais ou menos uns 10 mil atletas. Hoje, a participação mínima é de 35 mil atletas. E haveria o World Master Games em 2022 no Japão, e eles contavam com a participação de 50 mil atletas. Portanto, o segmento Master é o segmento que mais cresce no mundo. As práticas integrativas se mostram extremamente eficientes para nós nadadores Masters, quanto à ajuda na performance, a recuperação de lesões e até pelo fato de fazer com que nós evitemos remédios e façamos apelo às práticas integrativas que são bastante eficientes. A música, ela ajuda a ritmar a frequência cardíaca. Por exemplo, quando nós vamos participar de um campeonato mundial, de um World Master Games, muitos nadadores ficam muito ansiosos quando está no bloco de saída. Quando a gente está ansioso, a frequência aumenta.
Com a escolha da música correta, antes da prova, a gente consegue fazer com que o batimento cardíaco entre em ritmo com a música escolhida e isso faz com que essa ansiedade diminua. A música ajuda também o nadador a impor o ritmo e a cadência que o nadador quer dar à prova que ele vai nadar. Isso faz uma diferença enorme entre ganhar ou não a prova. Inclusive a música pode vir por meio de palmas. Eis porque, por exemplo, os atletas de salto em distância, antes de começar a dar o sprint para o salto dele, pede para a plateia começar a bater palmas, porque ele entra no ritmo da frequência cardíaca dele e no ritmo das passadas que ele vai dar para dar o salto com a melhor performance possível. Por exemplo, as práticas integrativas como a Ayurveda, a acupuntura com ventosa, acupuntura com eletroestimulação, yoga, ajudam no fortalecimento e na recuperação de lesões diversas, inflamações. Os atletas master fazem uso dessas terapias com muita frequência. Eu faço massagens relaxantes depois de treinos pesados e depois de provas pesadas. Faço pilates, que ajuda no alongamento, no controle, né, do físico, sem uso de peso, como numa musculação. Faço biblioterapia, que é o estudo a disposição de obras literárias com fins terapêuticos que te ajudam na concentração, te ajudam a não deixar com que o mundo exterior atrapalhe no seu desempenho esportivo. Enfim, a biblioterapia funciona muito bem, ela é muito usada pelos psicólogos esportivos, sobretudo. Hoje está sendo bastante utilizada. Outra prática, medicina integrativa que eu uso é a osteopatia. Usei bastante porque eu tive um problema bastante sério, que é muito comum entre os nadadores, que é problema de ombro, e os meus ombros, a gente fala que congelam. Ele faz com que os seus movimentos estejam completamente limitados e é um processo muito, muito dolorido. E a osteopatia, em geral, tem nas clínicas de fisioterapia, tem sempre um osteopata, e foi com certeza a terapia integrativa que realmente me ajudou completamente a me recuperar e depois com exercícios de fisioterapia de volta à natação e às competições. O esporte, pode-se dizer que ele também não deixa de ser uma medicina integrativa, pois ele ajuda muito na recuperação de pacientes, inclusive com câncer, e na cura e no tratamento desse tipo de doença. Vários nadadoras master que tiveram esse tipo de problema continuaram a usar a natação como fim terapêutico. Não estou dizendo que o esporte vai curar o câncer, não é isso, mas ele ajuda na terapia que a pessoa está seguindo para a cura do câncer, para que o corpo funcione melhor. Eu gostaria de mostrar um pouquinho a intensidade e o volume dos treinos fora da água e dentro da água dos nadadores masters. As pessoas têm um desconhecimento muito grande do que isso representa. Um nadador master competitivo, ele tem exatamente o mesmo treino de um atleta de alta performance. Então, nós fazemos musculação, fazemos pilates, nós fazemos esteira, nós vamos correr, nós fazemos treinamento funcional a fim de adquirir mais força, resistência e dar respostas às necessidades que a gente tem desde a saída do bloco até a chegada do outro lado da piscina. Particularmente, eu faço apelo a pilates. Eu uso essa máquina XPA, que é uma máquina que foi desenvolvida
especificamente para nadadores, onde a gente pode treinar todos os movimentos dos 4 nados nessa máquina. Eu tenho dentro d'água treinos específicos que são dados pelo meu treinador com um acompanhamento semanal de volume e intensidade de treinos. Com isso a gente pode fazer uma periodização em função das principais provas que a gente quer participar durante o ano. Inclusive eu gostaria de dizer que as pessoas não têm muita noção do volume de intensidade que nós nadadores master temos em relação aos treinos dentro d'água. As pessoas pensam que a gente pega um espaguete, vai lá na piscina, fica 5 minutos e sai da piscina. Nós temos volumes intensos, eu chego a nadar muitas vezes 6 quilômetros por dia. A média é 4 quilômetros diariamente e a intensidade varia de 1 a 2 a 3 até anaeróbico. Quanto mais anaeróbico tiver, menor o volume. Quanto maior o volume, menor a intensidade. É um treino que não se diferencia do atleta de alto rendimento, a não ser algumas questões de adaptação. Os treinos são muito puxados. Nós esportistas em geral, master, nós encontramos junto à sociedade várias dificuldades. Uma delas é o estigma do velho. O velho não tem mais capacidade, o velho não tem mais força, o velho não tem mais vontade, o velho não tem mais objetivos. Isso é uma coisa que nós poderíamos reverter apresentando os nossos resultados e o volume e a intensidade dos treinos que nós temos. Existe também o problema do preconceito. As pessoas, querendo ou não, têm preconceito sim em relação à idade dos Masters. O que uma pessoa de 50 anos, 60 anos está competindo nos esportes Master? Para quê? Essa é o grande preconceito. Com isso, o que acontece? Não existe, ou praticamente quase não há nenhum material científico direcionado aos esportes masters. A comunicação ela é truncada entre a pessoa que está ouvindo, que é sedentária, e o orador, que é o atleta master, que fala. A pessoa sedentária ela não consegue entender o que um esportista master está explicando para ela. Se você falar para uma pessoa sedentária, eu nado 500 metros, 5 quilômetros, ou 1 quilômetro, ou 10 quilômetros, para ele vai ser exatamente a mesma coisa, porque pelo fato de ele não praticar nenhum esporte, essa referência não tem sentido. Então, essa comunicação, ela não flui, é complicado. Nas universidades existem carências, não existem cursos específicos referente aos esportistas masters. Você tem professores de educação física, mas você não tem especialização para esportista master. Eu acho que a partir do momento que haverá estudos científicos que deem embasamento para isso, consequentemente, as universidades vão começar a pensar em instituir cursos adequados para os esportistas masters. O outro desconhecimento é em relação ao mercado. As pessoas não têm noção. Todos nós, esportistas masters, somos atletas profissionais sem patrocínio. Então, a gente banca tudo do nosso bolso. Porém, como eu já falei anteriormente, esse segmento cresce exponencialmente. E com isso, o investimento, o gasto dos esportistas master nessa área é enorme. Em geral, para os grandes campeonatos mundiais e o World Master Games, muitos deles carregam as famílias. Quando essas pessoas, 35 mil pessoas, 50 mil pessoas chegam numa cidade pequena, você imagina o aporte econômico que gira em torno de todo esse segmento, de todo esse mercado, restaurantes, gastos, transporte, compras, enfim, visitas a museus, e há um giro de capital enorme em torno de eventos como esse. E isso as empresas ainda, eu acho que não conseguiram perceber. O fato de o esportista master ter uma vida muito salutar faz com que ele gere muita economia para a saúde. Por exemplo, se eu tenho uma assistência médica pela qual eu pago caro todos os meses, com certeza eu sou a pessoa
que mais gera economia para eles, porque eu não gasto em tratamento, eu não tenho remédios para tomar, eu não gasto em tratamentos e essa saúde ela é o motivo dessa economia. Graças ao esporte e ao esporte competitivo, o meu gasto com remédios é praticamente nulo. Eu vou à farmácia para comprar remedinho para dor de cabeça e tintura para o cabelo. As competições Master não têm o mesmo glamour das competições dos jovens, digamos. As competições Masters não são valorizadas. Inclusive, o próprio profissional, os treinadores que trabalham com os esportistas Masters são desprestigiados. Isso é muito triste. Os benefícios da natação para os nadadores Masters são inúmeros. Integração com a natureza, quando a gente faz águas abertas, o bem-estar, nem se fale, a longevidade com qualidade de vida, a integração devido à sociabilidade dentro da própria natação e das diferenças das faixas etárias, a influência na família e nos amigos enquanto praticante do esporte, gera uma enorme capacidade de concentração e, sobretudo, propiciam algo que eu acho maravilhoso. A pessoa está sempre olhando para frente com novos objetivos, o passado ficou para trás. A prática esportiva, os esportes, sobretudo os Master, eles exigem que a gente tenha uma visão holística. O corpo, ele é um só. As práticas integrativas, elas podem ajudar bastante nessa visão holística. Com isso, nós podemos obter, com certeza, um bem-estar maior, resolver problemas físicos ou psicológicos e nós conseguimos atenuar condições que, inexoravelmente, a idade causa ao corpo. A imagem do atleta Master ele pode ser mudado através de podcasts, de mais conhecimento científico, de depoimentos de outros atletas, debates com profissionais da área da saúde. A gente pode mudar essa imagem que o público em geral tem distorcida do atleta Master. Eu gostaria de incentivar as pessoas da área da saúde em empoderar essas pesquisas a fim de otimizar o conhecimento fisiológico dos atletas Masters. Informação super importante. Todos os atletas absoluto com certeza um dia serão atletas Masters. E o ciclo se fecha. Os esportes são com certeza o amálgama das práticas integrativas, da medicina convencional, do bem-estar, da saúde e da longevidade com qualidade de vida. Eles nos causam um enorme equilíbrio emocional, abrem horizonte, mostram as nossas capacidades e mostram quem somos e fazem com que nós nos orgulhemos de quem somos. Por fim, eu gostaria muito de agradecer à doutora Ana Moreira por me deixar participar, me dar a oportunidade de participar desse congresso tão importante para nós, Master. Viva a medicina integrativa! E um aviso, ontem eu não era esportista Master, hoje eu sou. Hoje você não é, amanhã será. Valorize!